Sejam bem-vindos, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre brinquedos. Boa noite, Dani, Tatiane. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os brinquedos, né? O que será que as crianças realmente necessitam? Será que elas precisam de todos esses brinquedos que a mídia anda colocando nas redes, na publicidade? Caso vocês tenham dúvidas, já pode ir colocando. Seja bem-vinda, mãe. Caso vocês tenham dúvidas, já pode ir colocando aí nos comentários, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre brinquedo, sobre brincadeira. Então, se vocês já tiverem alguma pergunta, já pode ir colocando aí que eu vou respondendo, tá certo? Esperar mais um minutinho para o pessoal ir entrando. Então, se tiverem dúvidas, já podem ir colocando aí, tá bom? Então, tá bom, vamos lá, pessoal. Bom, porque eu queria falar um pouquinho para vocês primeiro por que os brinquedos eles têm um objetivo, um significado, né? A gente não compra brinquedos para criança simplesmente porque é divertido, porque a criança gosta. Então vamos entender um pouquinho o porquê disso, né? Por que dos brinquedos, por que do lúdico. Quem já foi no meu consultório sabe que eu tenho uma estante com várias miniaturas, né? Lá tem a parte de miniaturas de heróis, miniaturas de pessoas, miniaturas de animais, miniaturas de alimentos, miniaturas de coisas da natureza, enfim, diversas miniaturas. Porque eu gosto de trabalhar dessa forma, né? Nós, psicólogos, trabalhamos muito com o lúdico, quem atende criança. Eu gosto muito de trabalhar com o cenário, porque o cenário permite que a criança utilize vários brinquedos para comunicar aquilo que ela quer. Então, os brinquedos, eles têm essa função, eles começaram a ter um real sentido a partir do momento que as pessoas foram identificando que os brinquedos, seja bem-vindo, Anderson, as pessoas foram identificando que os brinquedos, eles faziam com que as crianças se comunicassem com o mundo, com o ambiente, com o meio externo. Então, por isso que os brinquedos, eles foram surgindo a partir daí. Então, antigamente, não existiam brinquedos, não existia bola de futebol, não existiam bonecas, aquelas que você encontra em lojas, né, de brinquedos. Não existia. As pessoas tinham que fazer. Agora, imagine um pai, uma mãe, há 50 anos atrás, há mais de 100 anos atrás, né, voltando um pouquinho no nosso contexto histórico, imaginem essas famílias, estes pais, estes avós, esses tios, olhando para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos e pensando, nossa, ele construiu um carrinho de madeira, nossa, ela fez uma boneca com palha de milho. A gente escuta muito isso, né? Nossa, ele fez uma bola de futebol utilizando papel. Então, as crianças, elas tinham necessidade de se colocar no ambiente, de se colocar no mundo externo. E a partir daí elas foram criando seus próprios brinquedos, até por uma questão econômica também, né? Muitas famílias não tinham condições de adquirir coisa para os seus filhos. Naquela época tinha mais aqueles cavalinhos de madeira, esse tipo de brinquedo mais interativo, né? E não eram todas as famílias que tinham condições financeiras de bancar esse tipo de brinquedo para os filhos. Então as crianças elas cresciam criando seus próprios brinquedos, né? Seus próprios instrumentos lúdicos. Então o brinquedo ele vem a partir do momento que a gente entende que a criança ela precisa se comunicar. E para se comunicar, ela tem que ter uma linguagem que é só dela, né? Quando o bebezinho nasce,
Não adianta ficar falando com o bebê o tempo todo que ele não vai entender, né? Ele está registrando aquelas palavras que eu estou falando, mas não está entendendo o real sentido delas. Então, o que que a gente faz? A gente compra aquele negócio de chacoalhar, né? Que eu esqueci o nome. Tem umas bolinhas dentro que faz barulho para a criança dá risada, né? A gente compra um mordedor para o bebê, que ajuda bastante a questão da gengiva, né? Dos dentinhos que vão nascendo. E a gente vai comprando diversos apetrechos, diversos acessórios para o bebê que vão tendo resultado bacana, né? A gente vai brincando, a gente vai interagindo com o bebê através desses instrumentos lúdicos. Então a gente descobre que a partir desse momento a criança ela se comunica com o lúdico. E aí, depois disso, a gente vive comprando brinquedos para a criança. A criança faz 1 aninho, dá brinquedos. A criança faz 2 aninhos, já dá coisinhas de montar. A criança faz 3 aninhos, dá coisas de massinha, coisas que permitem que a criança construa algo. A criança faz 5 anos, a gente já começa a inserir brinquedos que exijam, que demandam leitura. Então, conforme a idade da criança, a gente vai adaptando também os nossos presentinhos, né? Os brinquedos que a gente compra para elas. E aí, seja bem-vindo, Antônio Fabrício. E aí, então, a gente vai percebendo que a criança ela vai gostando desse aspecto lúdico, né? Ela vai gostando de se comunicar através do brinquedo, através do lúdico. Isso é extremamente importante para ela, né? Eu até deixei um exemplo disso aqui para mostrar para vocês. Essa semana, semana passada, eu fui encarregada de cuidar desse pequeno aqui, ó. Desse pequeno grande Hulk. Eu faço uma dinâmica com alguns dos meus pacientes, eu gosto muito de fazer isso. Como a criança ela se projeta muito no brinquedo, às vezes eu trabalho questões afetivas com a criança, então eu busco utilizar o brinquedo como mediador desse trabalho de desenvolvimento afetivo, né? E na semana passada eu fui encarregada por uma criança de cuidar desse brinquedo aqui que pertence a ela. E vou devolver na próxima semana. Então ela me deu um papel importante, não só de cuidar do brinquedo dela, mas ela conseguiu aí criar um vínculo comigo, né? Então o brinquedo ele diz muita coisa para a criança. O brinquedo é praticamente um pedacinho dela. Quando a criança, por exemplo, a criança chega em casa, brinca, pega os brinquedinhos, brinca. Vamos pegar uma criança aí que tem 5, 6 anos de idade, por exemplo. Geralmente essas crianças, principalmente os meninos, eles gostam muito de dinossauros, né? É dinossauro pra lá, dinossauro pra cá. E os animais, eles aparecem muito nos anos iniciais da infância, muito por conta da questão instintiva, né? Então elas se projetam muito nos animais. Os animais, eles não falam, eles se expressam de forma instintiva. E a criança não é assim? Por isso que a criança se identifica muito com os animais nos anos iniciais da vida, né? Os brinquedinhos de dinossauros, de animaizinhos, tem amor por animaizinhos de estimação por conta disso, porque os animais eles se expressam de forma mais instintiva, né? E a criança é assim também. E então, a criança às vezes ela pega um dinossauro e fala assim: tia, o dinossauro está cansado. Na verdade, ela está falando dela, não é do dinossauro. Aí ela pega a bonequinha e fala assim: ah, a bonequinha está com fome. Às vezes ela está falando que ela está com fome. Ou a bonequinha está triste, tia. E aí, quando eu vou investigando, quando eu vou perguntando, eu sei que a criança está falando dela através da boneca, através do brinquedo, né? Então, o brinquedo é uma projeção da boneca, da criança. Seja bem-vinda, tia Selma. Meire, seja bem-vinda. Então, quando eu falo de brinquedos, eu estou falando de algo extremamente importante para a criança. A criança se projeta no brinquedo, ou seja, ela se coloca no brinquedo, né? Então, quando meu pacientinho aqui me deu essa missão de cuidar do Hulk, eu sei que a gente está tendo um trabalho de vínculo aí, né? De vínculo afetivo. Isso é muito importante, não é uma brincadeira. Não é só uma brincadeira. Tem muita gente que fala assim: ah, Ellen, mas psicólogo só brinca com a criança? Eu falo: não. Quando a criança tem dificuldade de expressão, a gente usa muito lúdico, né? Por exemplo, eu atendo muitos casos de mutismo seletivo. Para quem não sabe, é aquela criança que, por conta de alguma situação emocionalmente muito impactante ou alguma situação traumática, ela para de comunicar com as pessoas. Ela consegue se comunicar apenas com pessoas muito próximas, né? Pai, mãe.
E essas crianças, elas realmente, elas não falam. As crianças com mutismo seletivo, não adianta ficar insistindo que ela não vai falar. Não porque ela tem um problema de fala, mas por uma questão emocional. Ela tem um bloqueio traumático muito grande, né? Então, com essas crianças, eu utilizo muito o lúdico, muito, muito mesmo. Porque a criança que não vai conversar comigo, porque ela tem uma dificuldade na comunicação, ela vai se comunicar através do brinquedo. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês dessa questão do lúdico, né? Às vezes a criança chega muito emburrada com alguma situação de casa. Aí ela não quer falar sobre isso. E eu não posso invadir, né? Nós psicólogos não podemos invadir o espaço das pessoas. Então eu pergunto, como foi essa semana, tal? Aconteceu tal coisa? Quer falar sobre isso? A criança fala, não, tia, eu não quero falar sobre isso. Mas às vezes é uma questão que a gente precisa trabalhar. Seja bem-vindo, Marcão. Às vezes a criança chega com uma questão emocional que eu preciso trabalhar, mas que ela também não quer me trazer, não consegue me trazer. E como eu não posso invadir esse espaço emocional, o que que eu faço? Eu falo para a criança, vamos brincar? Vamos fazer uma brincadeira? Ou então vamos montar um cenário? E aí, na hora de montar o cenário, a criança pega a bonequinha da mamãe, o bonequinho do filhinho, fala, a mamãe bateu no filhinho. Então, ela está me contando o que aconteceu na casa dela, né? Então, o lúdico, ele serve para isso. Nós, psicólogos, não brincamos com a criança porque a criança gosta, que é divertido, nada disso. A brincadeira, ela tem um contexto, E aí eu, como psicólogo, eu tenho que saber exatamente o momento que eu posso entrar nessa brincadeira, o momento que eu não devo entrar nessa brincadeira. Às vezes a gente muda algumas coisas na brincadeira da criança. Por exemplo, eu trabalho com... Tem uma dinâmica que eu gosto de fazer no consultório. Às vezes eu utilizava muito isso com crianças que têm dificuldades em questão de temperamento. Aquela criança mais agressiva, aquela criança mais bravinha, às vezes ela já pega os brinquedos e pega os dinossauros lá e fica assim, esse dinossauro bateu nesse, bateu naquele, né? E aí nesse momento a tia Ellen entra às vezes e fala, olha, esse dinossauro aqui é bonzinho, esse dinossauro aqui ele sabe controlar a raiva. E como a criança se projeta no brinquedo, né? O que é isso? Como ela se vê no brinquedo, ela entende também que ela pode controlar a raiva. E aí a criança começa a ter uma mudança a partir dessa brincadeira. Porque quando a gente fala do brinquedo, a gente está falando dela, né? Então o brinquedo, ele tem uma função muito especial para a criança. A criança se comunica através do brinquedo. O brinquedo, às vezes, é a fala da criança, né? O brinquedo é a expressão mais pura da criança. Por isso que brinquedo é uma coisa muito importante. Então o brinquedo, ele vem com essa função de fazer com que as crianças tenham contato com o mundo externo, né? Com o ambiente. Seja bem-vinda, Carolina. Clínica Saúde 10, sejam bem-vindos. Então, por isso eu queria falar para vocês dos brinquedos, né? Será que as nossas crianças hoje precisam, por exemplo, dessas bonecas que falam, que choram, que tomam mamadeira, tomam leitinho? Será que as crianças precisam disso? Então, vamos conversar um pouco sobre isso, né? Como os brinquedos, eles têm uma função, como eu falei para vocês aí no comecinho, os brinquedos, eles têm uma função de fazer com que a criança se comunique com o meio externo. Se o brinquedo tem essa função, então por que a gente tem que dar tanto brinquedo para a criança, quando na verdade deveria ser o contrário? Né? Se é uma expressão da criança, por que não permitir que a criança crie o seu próprio brinquedo? É lógico que vai ter brinquedos que as crianças gostam, né? Que é bacana ter, mas o que falta hoje é os pais permitirem mais que as crianças criem seu próprio brinquedo. E não ficar comprando coisas prontas para a criança. Quando a gente começa a dar tudo pronto para os filhos eles vão perdendo essa capacidade de criatividade. Vão perdendo essa capacidade de criar as coisas, né? E vão perdendo a capacidade também de enfrentar certas situações. Então, quando a criança cria o seu próprio brinquedo, a gente está estimulando as funções cognitivas da criança, que são aquelas áreas, aquelas funções do cérebro, aquelas funções neurológicas que ajudam a criança a memorizar melhor, que ajudam a criança a ter uma atenção melhor, né? Os pais, por exemplo, reclamam que os filhos hoje estão muito desatentos, estão muito agitados, mas nunca permitiu que a criança criasse um jogo, nunca sentou para jogar um jogo com a criança, né? Então é lógico que os filhos realmente vão ter dificuldade de desenvolver mais essa atenção.
Então, tem coisas que vão acontecendo dentro de casa e os pais não percebem, né? Então, essa coisa de comprar brinquedo o tempo todo, as crianças não precisam disso. As crianças não precisam desses brinquedos de hoje, né? Ainda mais os brinquedos de hoje. Esses dias eu escutei assim, os brinquedos evoluíram muito. Eu falei, peraí, evoluiu ou regrediu? Né? Os brinquedos hoje fazem tudo. Isso não é uma evolução, é uma regressão. Porque quanto mais o brinquedo faz tudo, menos a criança interage. Menos a criança interage com as pessoas. E aí a gente não vai ter um trabalho lúdico com a criança, uma atividade lúdica. A gente vai ter uma criança que não está desenvolvendo as suas capacidades. Então eu sou adepta daquela frase, né? Mais criatividade, menos brinquedo. Mais criatividade, menos brinquedo. A criança não precisa de todos esses brinquedos que a gente tem hoje, né? Que a mídia coloca aí hoje. A criança. Será que a criança precisa dessas bonecas que choram, que falam, que fazem tudo isso? Por que será que as crianças, principalmente as meninas, estão tendo tanta necessidade de brinquedos que parecem reais? Talvez porque tem distanciamento familiar, né? O distanciamento familiar hoje ele é tão grande a ponto da criança buscar no brinquedo aquilo que é real. Buscar no brinquedo uma questão afetiva. Então não é bem por aí. Eu acho que aí em casa a gente pode trabalhar a construção de jogos. Eu acho muito bacana isso. Deixar que a criança desenvolva seu próprio jogo da memória, seu próprio quebra-cabeça, sua própria boneca, por que não? Né? As meninas gostam de fazer roupinhas de boneca, por que não deixar? Eu acho que as crianças estão perdendo esse processo de criar. E isso é muito ruim. Como eu disse para vocês, tem algumas funções que a gente chama de funções cognitivas, que são aquelas funções neurológicas que ajudam no processo de aprendizado. E quando a criança cria o seu próprio brinquedo, ela está usando praticamente todas essas funções, né? Todas as funções executivas, que também ajudam no processo de aprendizado, né? A criança está desenvolvendo a sua psicomotricidade. Hoje tem uma demanda muito grande de crianças que têm dificuldade na escrita, que não conseguem segurar uma caneta, um lápis, a canetinha, às vezes por não também brincar com brinquedos que possam ajudá-la a estimular esse aspecto. Então, quando a criança cria o seu próprio brinquedo, a gente está estimulando a psicomotricidade fina, que são esses movimentos da mão, dos dedinhos. A gente está estimulando as funções executivas, memorização, atenção e muitas outras. Nós estamos estimulando a criatividade. Nós estamos estimulando várias questões aí, né? Então, mais criatividade, menos brinquedos. Menos brinquedos. Uma vez eu escutei uma profissional contando pra gente que uma mãe perguntou, né? Ela comentou isso numa palestra, eu achei bem interessante. Uma mãe perguntou, posso dar celular pro meu filho? Devo dar o celular pro meu filho no Dia das Crianças? E a resposta dela para mim foi ótima, assim, super objetiva e super realista. Existe brinquedo na ReHap? Existe celular na ReHap? Não, não existe. Então, celular não é brinquedo. Celular não é para criança. Uma mãe perguntou sobre isso no WhatsApp, por isso que eu achei interessante falar isso com vocês. Celular não é brinquedo. E se não é brinquedo, não é ideal para criança. Então, eu não vejo necessidade de uma criança de 6, 7 anos hoje ter um celular. Porque a gente está incentivando outras coisas, a gente está entregando na mão da criança uma bomba de estímulos neurológicos, né? Por que será que as crianças hoje são tão agitadas? Por que será? Quando a gente fala de ansiedade na infância, a gente está falando de uma alteração, às vezes até emocional. E essa alteração emocional acontece muito por conta do excesso de estímulo, por conta do excesso de informação. A criança, quando tem um celular na mão, ela tem um conjunto de informações ali que está muito além do que a gente espera que ela tenha. Quando a gente pega um celular e coloca um vídeo no YouTube para criança, esses vídeos de desenhinhos, essas animações, a criança está tendo uma bomba de estímulo neurológico, né? Então não é legal, não é bacana. Então crianças de até 7 anos não têm necessidade de ter celular. Elas têm necessidade de brincar mais. E ficar jogando no celular não é uma brincadeira saudável. Ficar jogando Free Fire, Fortnite, Roblox, Minecraft não são brincadeiras saudáveis, né? A criança perde muito tempo com isso e não desenvolve todas as funções neurológicas que a gente gostaria. Até aqui ficou claro, pessoal? Deu para entender? Tem dúvidas? Querem fazer perguntas? Tem muitas mamães que mandaram mensagem para mim a respeito disso, das questões dos brinquedos.
Por isso eu queria falar sobre esse tema. Então, se tiver perguntas, pode ir colocando aí que eu vou respondendo. Sobre os brinquedos de heróis, já falei para vocês se eu gosto bastante. Eu acho que é uma projeção muito saudável para criança. Acho muito bacana esses personagens da Marvel, né? Como que as pessoas se identificam tanto? Porque os heróis, eles falam muito sobre a nossa trajetória enquanto pessoas, né? Então eu sou super adepta dos brinquedos de heróis, tá bom? Das fantasias de heróis, eu acho muito legal a gente trabalhar com a criança essas questões. Eu sou super favorável aos jogos. Os pais reclamam muito que não tem paciência para brincar com os filhos. Lógico que ter paciência para brincar de carrinho, brincar de boneca, a gente realmente não vai ter. Mas por que não um jogo? Um jogo é legal para o adulto, é legal para a criança. Então os pais terão mais paciência, né? Então, jogos, aquele jogo cara a cara, Uno, Varetas. Varetas é um jogo tão fácil de achar, um jogo maravilhoso, estimula várias áreas cognitivas, é muito bom, muito bom. Geralmente aqui, geralmente na minha família, quando é para comprar brinquedo para as crianças, quem compra sou eu, que eu gosto de avaliar muito isso. Será que vai estimular a psicomotricidade da criança? Será que está adequado para a idade dela? Será que esse brinquedo vai ajudá-la em relação ao aprendizado? Então, tudo isso eu olho. O último brinquedo que eu dei para minha sobrinha, inclusive, minha irmã deve estar ficando louca na casa dela, foi uma bateria. Eu dei uma bateria para minha sobrinha de aniversário. Ela tem 6 aninhos e eu achei que era eu acho que é um brinquedo bacana, porque ela já tem algumas habilidades artísticas, algumas habilidades musicais, e nessa idade dos 6, 5 ou 7 anos, é uma idade que a criança consegue aprender várias coisas de forma muito rápida. Por isso que às vezes eu falo assim, gente, quer colocar o filho numa aula de inglês? Coloca nessa idade, né? 5, 7 anos, já aproveita, coloca no inglês, no espanhol, no francês, porque as crianças estão com o cérebro fresquinho, elas aprendem várias informações com muita rapidez, com muita facilidade. Então, a gente tem que aproveitar essa idade também para estimular essas funções cognitivas. Tem dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Ficou tudo claro? Deixar o Hulk aqui do ladinho, né? Já que eu estou com a grande missão de cuidar dele por toda essa semana. Querem perguntar alguma coisa? O Anderson escreveu sobre a projeção, né? Interessante essa projeção. Sim, e às vezes eu explico, Anderson, para os pais no próprio treinamento de pais. Eu explico aos pais como avaliar essa questão da brincadeira dentro de casa. Porque a criança se projeta muito na brincadeira. Então a criança às vezes pode ser uma criança muito retraída, uma criança muito tímida, mas na brincadeira ela conta até demais. Então é bom a gente sempre avaliar a brincadeira da criança, sempre estar por perto. Nunca deixar a criança brincando sozinha. A gente precisa interagir com as crianças. Ainda mais nessa pandemia, brinquedo não é companhia, viu, gente? Papais, mamães, brinquedos não são companhias. Então não encham os filhos de vocês de brinquedos e deixem os filhos sozinhos, porque isso não vai trazer nenhum desenvolvimento afetivo para a criança. Desenvolvimento afetivo se cria com presença de pai e mãe, de pessoas. Desenvolvimento afetivo não é o brinquedo que ensina, é o pai e a mãe. Então, não deixe a criança o dia inteiro brincando sozinha, porque isso não é legal. Seja bem-vinda, Jéssica. Bom, querem fazer algum comentário? Querem perguntar alguma coisa? Eu sou uma pesquisadora de brinquedos infantis. Aqui em casa vivo cheio de coisas da Patrulha Canina, Peppa Pig. Agora é o Lagartixo, né? Que faz tanto sucesso. Como que é o nome do desenho mesmo, gente? Do Lagartixo que eu esqueci. As crianças estão adorando esse desenho.
Tem tantos brinquedos que estão chamando a atenção das crianças, essas bonecas de 900, R$ 1.000. Criança não precisa disso. Essas miniaturas que custam caríssimo, a criança não precisa disso, né? A criança não precisa dessas coisas. Então, a frase de hoje: mais criatividade, menos brinquedos, tá bom? Acho que o pessoal tá... Alguns já mandaram perguntinha no WhatsApp, né? Então não vão escrever aqui. Bom, mas se ficou alguma dúvida, podem me chamar depois, podem perguntar, tá certo? Essa é a mensagem de hoje: mais criatividade, menos brinquedos. E brinquedos não são companhias. Isso, Meire, PJ Masks. PJ Masks. Isso. É o desenho do lagartixo que tá fazendo tanto sucesso. Esse mesmo. Esse é o único que eu não tenho no consultório ainda. Preciso achar uma miniatura dele. Mais referências de brinquedos. É a Hora do Rush. Eu amo usar esse jogo no consultório. Amo, amo, amo. De paixão. Tem um que chama... Eu já deixei até foto dele. Tem uma foto dele no feed do meu Instagram. É um jogo que você tem que descobrir o código do outro. É um código numérico. E esse jogo é da Mind Lab. Gente, é muito bom. Eu consigo avaliar muita coisa por esse jogo. Então, comprem jogos para os filhos de vocês. Se não tem paciência de ficar brincando de boneca, de carrinho, comprem jogos. Uno é um jogo muito bacana. Cara a cara, que eu já falei. O jogo da vida. O jogo da vida é maravilhoso. Muito bom. São jogos que eu tenho no consultório, que eu gosto muito de jogar com criança. Até com adolescentes também. Mas realmente eu acho que as crianças não precisam desse tanto de bonecas hoje que faz tudo, né? Boneca que chora, boneca que come, boneca que dorme. As crianças não precisam disso, né? Se as crianças estão buscando esse nível de realidade nos brinquedos, é porque elas não estão tendo dentro de casa. Então não precisa disso, elas precisam de criatividade, precisam de presença. Tá certo? Bom, é isso. Quem tiver dúvidas depois pode me enviar, tá bom? Quem quiser perguntar alguma coisa, estou aí à disposição. E quem quiser mais nomes de brinquedos, depois eu vou até colocar uma fotinha aqui da minha estante de brinquedos lá do consultório, que tem as coisinhas que eu gosto. Aquele jogo Torre Equilíbrio. Torre Equilíbrio, ele é fantástico. As crianças que eu atendo que têm dificuldade na psicomotricidade fina, eu jogo muito o jogo da Torre Equilíbrio. Aquele que a gente põe os bloquinhos, aí cada hora um tem que tirar e colocar em cima. Quem derrubar a torre perde. Quando a gente joga aquele jogo com a criança, a gente está trabalhando psicomotricidade. Eu gosto muito desse jogo. E aquele tapa certo também, que vem umas mãozinhas com ventosa que a gente bate, é muito bacana. Trabalha atenção, concentração, memorização, psicomotricidade e mais uma série de coisas. Mais uma série de funções executivas. Então, aí vocês podem ajudar os filhos de vocês a aprenderem com facilidade e através da brincadeira. Selma, jogo Ludo também é um jogo muito bom. Jogo de dama, xadrez. São jogos que trabalham muito os processos de aprendizagem da criança, tá certo? E são jogos que a gente pode fazer em casa, né? São jogos que a gente pode criar em casa. Não precisa nem comprar. Senta com seu filho, compra papéis coloridos, é muito mais divertido. E deixa a criança montar o joguinho dela, montar a brincadeira dela. Então é isso. Quem tiver dúvidas pode mandar depois, tá bom? Quem quiser perguntar alguma coisa, manda lá pra mim, manda no WhatsApp ou aqui no direct que eu respondo. E vou deixar umas fotinhas aí no feed pra vocês. Tá certo? Grande abraço, fiquem com Deus, boa noite e brinquem mais com os filhos de vocês. Tá certo? Obrigado pela participação.